Olá, eu sou o Lucas Kunick, fui orientado pela professora Daniela Becker, orientado pela professora Carla Molin e pelo professor Luiz César Fontana. O meu trabalho consiste em síntese de polianilina por plasma eletrolítico. Bom, então o que seria esse plasma eletrolítico? Então a gente aplica pulsos elétricos de alta voltagem em uma solução, no caso é uma solução contendo anilina, que é o nosso monômero, e desencadeia uma reação por adição e forma um polímero, que é a polianilina. E essa polianilina tem uma característica de ser um polímero condutor. Então, ela vai ter propriedades ópticas e eletrônicas próximas a semicondutores. Então, a nossa aplicação vai ser para a ideia de supercapacitores, que está a estrutura da polianilina na forma condutora. Bom, então qual que é o nosso objetivo? Então, a gente tinha o objetivo de testar os parâmetros na deposição de um filme fino de polianilina sobre um substrato de fibra de carbono, sem adição de um agente oxidante, então utilizando um plasma eletrolítico. Bom, a nossa metodologia, então a gente desenvolveu a nossa própria reator. Então a gente montou um reator que continha eletrodos de grafite, onde a gente prendia a parte positiva à nossa fibra de carbono e aplicava tensão em uma solução de anilina 0,1 molar em ácido sulfúrico 1 milimol. Bom, então a gente testou diferentes pulsos, a gente aplicava 2 pulsos positivos em um tempo off, um tempo desligado para dar tempo da polimerização acontecer. Bom, então a gente testou aí 2 tensões em 0,2 kV e 0,6 kV e testando o tempo de desligado de 200 milissegundos e 50 milissegundos. Então os tratamentos foram um tempo de 10 minutos. Aí, as caracterizações que a gente utilizou, a gente fez a medição da massa pré-tratamento e pós-tratamento, a gente fez a eletroquímica de voltametria cíclica e de impedância, uma microscopia de varredura eletrônica, um MEV, e a espectroscopia de fotoelétrons excitados por raio-x, o XPS. Bom, na nossa variação de massa, a gente percebeu um aumento de massa de aproximadamente 0,5% nas amostras, que dá aí mais ou menos de 0,15 a 0,20 miligramas por amostra. Aí os testes eletroquímicos, aqui eu tenho uma voltametria cíclica, que ficou muito parecida com as voltametrias cíclicas para polianilina, mas só que a gente não pôde, os dados acabaram sendo inconclusivos, pois a gente utilizou os mesmos eletrodos que a gente fez as reações, então provavelmente eles estavam contaminados com polianilina, por isso que em todos os testes eles acabou aparecendo a polianilina. Mas houve a formação da polianilina, então a gente vai refazer esses testes posteriormente. Bom, observando então o MEV para uma amostra de 0,6 kV e 50 milissegundos, a gente observa aqui que tem uma pequena formação de matéria esses pontos mais esbranquiçados, mas principalmente aqui uma massa de formação, que a gente já percebeu que poderia ser polianilina. Mas, quando a gente observa, então, aqui em um tempo off maior, então mais tempo para ele reagir, a gente já observa uma morfologia um pouquinho melhor, uma morfologia já mais característica da polianilina, e a gente vai conseguir ver um pouquinho melhor na próxima amostra. Então, essa aqui foi uma amostra, ficou inclusive uma amostra bem bonitinha, e a gente consegue ver aqui a forma, a porosidade que ela ficou e a morfologia, que são morfologias características aí da polianilina. Então, comparando, aqui entre a de 50 microsegundos off e 200 microsegundos off, a gente percebe que a morfologia é impactada por esse tempo off. Então, quanto mais tempo desligado, a gente consegue perceber uma melhor formação desse composto, certo? Aí nos dados XPS a gente observou a
a presença de ligações de nitrogênio, todas ligações muito características da polianilina. Então, dando aí uma prova que a presença de polianilina na nossa amostra, no nosso tratamento. Então, como conclusão, a gente conseguiu que houve um aumento de massa, uma visualização da estrutura e a porosidade e a morfologia próximas à da pane. Com as deconvoluções de XPS, a gente pode ver que houve a formação de polianilina sobre a fibra de carbono. Mas então a gente não conseguiu ver a influência da tensão, então a tensão não foi um fator importante na formação da pane em cima da fibra, mas a gente percebeu então que o tempo off, né, o tempo desligado, melhorou a porosidade e a morfologia mais próximos à da polianilina que a gente quer encontrar. Então, a gente conseguiu aí, testar os parâmetros. Então, aí para agora seria então estudar um pouquinho melhor esse tempo, então deixar um tempo de tratamento maior para ter uma formação de mais polianilina sobre a fibra, mas a gente já tem uma ideia aí de mais ou menos quanto de tensão utilizar e de tempo off. Então, aí agradeço principalmente a minha orientadora e os meus co-orientadores, ao CNPq pela bolsa e ao governo do estado de Santa Catarina.